E aí, pessoal do 8º ano, sejam todos bem-vindos. Vamos continuar nossas aulas, hein? Vamos lá que não podemos parar. Eu sou o professor Jefferson, estou aqui com vocês, estamos na unidade 1 do nosso conjunto de aulas aqui de Geografia. Agora, pessoal, nós vamos ter a nossa aula de número 6, né? Objeto de conhecimento aí, diversidade e dinâmica da população mundial e local. Nessa aula, pessoal, a gente vai falar sobre a questão da diversidade ali entre os países, tanto da América Latina como também de outras regiões aí do mundo todo, tá bom, pessoal? A gente vai verificar aí diferenças entre qualidade de vida ali entre os países, vamos entender como é que funciona uma pirâmide etária, vamos entender o que negócio é esse de país desenvolvido, país pobre, país rico, como é que funciona essas diferenças entre os países, porque elas existem. Então vamos começar a nossa aula de hoje. Pessoal, no nosso planeta todos os países são ali muito diferentes uns dos outros. Alguns são mais parecidos, têm uma história parecida, né? Mas ao longo das regiões aqui do nosso planeta, os países têm uma história própria, têm características da sua população que são próprias. E quando a gente fala de qualidade de vida, de economia, essas diferenças elas ficam muito evidentes, né? Tem países onde a realidade é muito mais difícil, qualidade de vida é muito pior, né? Enquanto em outros países essa qualidade de vida ela vai sendo muito melhor, dependendo do ponto, da região onde essas pessoas estão localizadas. Essas diferenças acontecem. E isso que a gente vai fazer a gente iniciar essa aula de hoje. A gente precisa diferenciar esses termos que são importantes quando a gente vai comparar um país com o outro. O que configura um país rico? O que é um país pobre? É isso que a gente vai ver. Aqui em Geografia, pessoal, e nos estudos de vocês, a gente tem aí alguns termos bem específicos, tá? A gente chama de países desenvolvidos, países em desenvolvimento, países emergentes e países pobres, né? Países menos desenvolvidos. É isso que a gente vai ver nesse comecinho da aula de hoje. Vamos dar uma olhadinha nesse primeiro momento dessa tela aí sobre a questão dos países. Estamos verificando aí que os países desenvolvidos, pessoal, são os países que possuem uma economia forte, né? Uma economia dinâmica, tem alto produto interno bruto, ou seja, o PIB deles é bem alto, muita riqueza vai sendo produzida, e a gente tem aí alguns exemplos dos Estados Unidos, o Canadá, a Austrália, Nova Zelândia, que ficam lá na Oceania, né? O Japão, que fica na Ásia, e grande parte dos países da Europa. Esses aí, pessoal, são basicamente os países considerados desenvolvidos do nosso planeta, né? E aí a gente observa na próxima tela que a distribuição de renda entre as pessoas que vivem nesses países não é tão desigual. A gente vê que mesmo as camadas mais pobres desses países, não é que não existe pobreza nos países ricos, existe, né? Mas na média, quando a gente fala de média, a qualidade de vida dessas pessoas acaba sendo ali melhor do que em países mais pobres. A gente está vendo aí na imagem Tóquio, no Japão, que é um país que, depois da Segunda Guerra Mundial, se desenvolveu ainda mais do que já era, né? E fez com que o Japão seja até hoje, né, um dos países mais desenvolvidos do mundo, bastante urbanizados, né, com uma riqueza sendo produzida ali pelo Japão muito grande, né, juntamente com outros países. Então, os países que a gente chama de desenvolvidos, né, de maior desenvolvimento, tem essa característica, né, de terem aí um crescimento econômico muito grande, e isso gera consequência na qualidade de vida das pessoas. Um país que é muito rico tem essas oportunidades para as pessoas que vivem nele, né? Mas nem sempre é assim, tá, gente? Com relação aos países ricos, a gente vai continuar vendo agora, nessa próxima tela, a qualidade de vida nesses países, ela é o seguinte, a maior parte da população tem as suas necessidades básicas ali supridas. A maioria, tá, gente? A gente está falando de média, né? Educação, acesso à escolaridade alta, moradia, saneamento básico, questões relacionadas à saúde, longevidade. O Japão, que a gente viu ainda agora, tem uma das maiores longevidades ali do mundo, né? Uma das maiores expectativas de vida do mundo. Passa os 90 anos. A gente observa aí que esses países que estão em azul, por exemplo, na tela, né? A gente vai ver até na próxima tela aí agora, quando a gente fala de economia, a quantidade de dinheiro que esses países produzem é muito grande, né? Então a gente observa ali que eles têm
um domínio econômico, um domínio tecnológico. Uma característica dos países ricos, pessoal, é o quê? É que eles cediam a maior parte das empresas transnacionais. Muitas empresas conhecidas aqui no Brasil e nos países mais pobres, elas necessariamente não nasceram no Brasil. Marca de refrigerante, marca de tênis, de roupa, né, aparelho celular, carro. Muitas dessas empresas, pessoal, elas são de uma marca bem conhecida, mas que a origem delas não é no Brasil. Pode até ter fábrica no Brasil, mas o lucro dessas empresas, elas saem daqui e vai para esses países aí que são mais ricos. Por exemplo, o Japão, que tem várias marcas japonesas muito conhecidas no Brasil, mas as pessoas compram essas mercadorias, mas o lucro disso vai lá para o Japão. E assim funciona com boa parte dos países considerados desenvolvidos, países ricos, a camada ali, né, alta da superfície terrestre, né, quando a gente compara um país com o outro. Tem outra categoria de países que a gente vai ver aí agora, que são os países em desenvolvimento. Né, são os países que ali não são países desenvolvidos, não são considerados países ali que tem esse domínio, né, que a gente falou agora há pouco, e são basicamente os outros, né? Países da África, os países da Ásia, tirando o Japão, claro, né? A América Latina, né, onde o Brasil está, e as ilhas da Micronésia, da Melanésia e da Polinésia, lá na Oceania. Né? Tirando, no caso da Oceania, tirando a Austrália e Nova Zelândia, as ilhas da Oceania também, né, são considerados países em desenvolvimento. Vamos até continuar vendo outras informações, né, sobre os países em desenvolvimento. Na imagem a gente está vendo uma das capitais da África do Sul, né, Joanesburgo. Junto com a cidade do Cabo lá, né, Pretória, tem uma característica específica lá da África do Sul, mas basicamente tanto a África do Sul quanto países da África em geral, países da América Latina, o quê? Foram colônias de metrópoles europeias. Isso explica muito por que tem muitos países europeus que até hoje são muito ricos, assim como essa parte aí do mundo explorou muitos países considerados em desenvolvimento hoje em dia. Né? O próprio Brasil foi colônia de Portugal durante muito tempo. Países da África, né, foram dominados por vários países. E mesmo depois que esses países se tornaram independentes, eles continuaram, né, fornecendo mercadoria, inclusive até hoje. Né? O Brasil até hoje tem uma exportação muito grande de produtos agrícolas, né, coisas que vêm da terra. Países da África também, os países da Ásia, né? Todos eles ainda precisam dos países ricos, de certa forma, né, para negociar e tudo mais. Bom, gente, os países em desenvolvimento têm essa característica. Mas dentre os países que a gente considera em desenvolvimento, né, que são os países pobres, né, quem não é rico é pobre, né? Mas tem aquele grupo de países ali, dentre os países que são aqui os outros, né, que eles conseguem se destacar em relação a eles. É o grupo de países que a gente chama de países emergentes. E é aí onde o Brasil está localizado, viu, gente? São os países que têm um padrão de vida que não é alto, né? Ainda tem muitos problemas de saúde, de acesso à educação, de desigualdade, de corrupção, mas são países que acabaram desenvolvendo um pouco a sua economia e geram muito dinheiro hoje em dia. É o caso do Brasil, mas aí também tem outros exemplos, né? A China, a Turquia, a Indonésia, lá na Ásia, né? A Malásia, o México, a Argentina, aqui na América do Sul, a própria África do Sul, lá na África, e a Índia, né, lá na Ásia. Como a gente vai ver na próxima tela, né, existe até uma grande desigualdade social ainda nesses países. Então, são países onde a qualidade de vida não é boa, né? Existe uma dependência econômica ainda, mas mesmo assim, pessoal, são países que se destacam. Especificamente no caso do Brasil ali, o Brasil é uma das 10 maiores economias do mundo. A China é a segunda maior economia do mundo, está indo em direção a ser já, né, a maior economia do mundo, com quantidade de dinheiro que é produzido. Mas se a gente for observar por dentro essas sociedades aí, inclusive a do Brasil, a pobreza ainda é muito forte, né? Impressionante como ainda acontece situações como essa. É muito dinheiro sendo produzido, mas que não está chegando para todo mundo. É um ou outro que tem aí uma empresa, ganha muito dinheiro, ganha dinheiro das pessoas, ganha dinheiro de pobre, iludindo pobre por aí, né, de diversas formas, ou explorando o trabalho de gente pobre. Aí. Então a desigualdade é muito complicada nesses países, como é o caso do Brasil. Mas mesmo assim, são países que geram muita riqueza e têm PIBs, né, têm quantidade de dinheiro sendo muito produzidas.
Ao contrário, pessoal, desse outro grupo de países aí que existe no mundo, né, que são os países menos desenvolvidos. Dentre os países em desenvolvimento, existem, pessoal, países que nem isso eles conseguem ainda, né, melhorar, depois de muitos anos de exploração, dificuldade de desenvolvimento, conflitos internos nos países, né? Nós aqui do Brasil, a gente nem imagina o que é viver em guerra, né? Direito, né? É uma coisa muito pontual que existe aqui no nosso território brasileiro, mas tem países, principalmente nesses países mais pobres, onde é muito surreal, né? Baixa escolaridade, elevada mortalidade infantil, problemas de moradias, pouco acesso ao saneamento básico, são características desses países, né? Como a gente pode ver na próxima tela também, né? Essas situações elas variam de um país para outro, mas no geral, os países menos desenvolvidos têm essa característica. Na imagem a gente está vendo ali, né, alguns países da África em destaque. São países que têm as piores qualidades de vida do mundo, né? A gente vai falar sobre o IDH daqui a pouco, né? O próprio Haiti, que é um país da América Central, né? Falamos já do terremoto, que fez muitas pessoas virem para o Brasil, né? E a gente tem essa característica nesse sentido, né? Pessoal, só para a gente fechar essa coisa aqui das diferenças entre as regiões, né? Nós temos aí o nosso mapa mundi e aquelas diferenças na dinâmica da população, né? A gente tem, por exemplo, alguns destaques que a gente estava vendo aqui ainda agora, que a gente vai ver agora aqui destacado na nossa tela, né? Essas informações com relação, olha só, os Estados Unidos faz parte desse grupo que a gente considera, né, como país desenvolvido, né? Tem ali uma quantidade de riqueza muito grande e uma qualidade de vida da população boa, né? Mas continuando, existem outros grupos de países com outras características, né? Como a gente vai ver em seguida, né? Nesses outros exemplos aqui. A gente tem, por exemplo, a Colômbia, considerada um país em desenvolvimento, não é uma grande potência econômica mundial, mas tem ali a sua realidade e tudo mais, ainda está buscando desenvolver a sua população. E tem outros exemplos, né? Outros exemplos de países que têm essa característica. Olha aqui a África do Sul, né? Tanto na África do Sul quanto nos países da África subsaariana em geral, né? Sudão, Angola, Etiópia, enfim, a realidade é muito complicada mesmo. A África do Sul ainda é um dos países que tem melhorzinha ali qualidade de vida, né? Mas no geral existem muitas dificuldades nesse sentido. Quando a gente compara esses três grupos de países, pessoal, a gente vê exatamente essa dinâmica que pode ser o quê? Medida hoje em dia, a partir de um índice que a gente chama de IDH. Vamos até acompanhar na próxima tela, né? O IDH, ele é o Índice de Desenvolvimento Humano, que é um valor que mede ali, ó, a questão da qualidade de vida desses países, né? A gente verifica aí exatamente essas características, elas são medidas, como é que está a escolaridade dessa população, como é que está a renda, como é que está a esperança de vida, né? E na próxima tela a gente vai ver que o índice de DH, pessoal, talvez a gente até já tenha visto isso, né? É um valor que varia entre 0 e 1, né? 0,2, 0,3, 0,9, né? Vai variando de país para país. Os países que têm o IDH próximo a 1 possuem qualidade de vida e de economia boa. Os países que têm pouco desenvolvimento, eles ficam mais próximos a 0. Vamos dar uma olhada nas categorias de países que têm esses IDHs aí que vão de 1 até 0, né, mais ou menos. Olha só esse primeiro grupo, países de IDH muito alto, né, estão ali entre 0,8 a 1, né? Olha ali, a Suíça hoje, né, ocupa esse lugar aí, né, 0,967. A Noruega em segundo lugar, a Islândia em terceiro, a Suécia em quinto e a Alemanha em sétimo são países de DH muito alto, onde educação, saúde, economia, tudo isso, a renda da população é melhor. Então são lugares com uma qualidade de vida considerada melhor, ou seja, um IDH muito alto. Esse valor passa por todo um cálculo e é gerado esse resultado que está aparecendo aí, né? Existem países de DH alto, né? Mesmo não sendo os principais, também existem. México, né, na posição 77, o Equador na posição 83, Cuba na posição 85, inclusive na frente do Brasil, que está na posição 89, né, e o Paraguai, que está na posição 102. Então, observem que o valor de DH desses países é um pouquinho menor, mas ainda assim é considerado alto, né, 0,7. Tem países também de DH médio, como esses exemplos aí da Ásia, né,
desse continente asiático aí, o Tajiquistão na posição 126, o Iraque na posição 128, Bangladesh na posição 129, a Índia na posição 134, uma das maiores economias do mundo, tem um dos IDH considerado médio, para vocês terem uma ideia, né? E o Camboja lá na posição 148. E tudo ali em média 0,6 de IDH, né? E os países de IDH baixo, eles se concentram muito lá na África, né? É o caso da Nigéria, na posição 161, Serra Leoa, na posição 184, Níger, na posição 189, a República Centro-Africana, na posição 191, e a Somália, na posição 193. Então, cada país vai ter esse cálculo de DH que eles têm que entregar, né, para a ONU fazer, para os estudos serem feitos e gerar esse ranking aí, né? Pessoal, outra coisa que é importante de verificar quando a gente vai comparar a realidade de um país com o outro é a quantidade de dinheiro que esse país produz. Por isso que existe um conceito importante para todos os países, que é o PIB, né? A gente vai ver aí o Produto Interno Bruto, que é a soma de tudo que é produzido em um país, né, durante determinado período. Quanto maior o PIB, maior a riqueza. Quanto mais dinheiro esse país produz, melhor para esse país. Significa que ele tem condições aí de criar, né? E existe um outro conceito dentro desse, que a gente vai ver na próxima tela aí, que é o de PIB per capita, que é o PIB, a quantidade de dinheiro, de riqueza que aquele país produziu, dividido pelo número de habitantes de um país. É aí que a gente vê como é que está a desigualdade do mundo, né? A gente vê ali países que têm um PIB muito grande, mas que o PIB per capita ele é muito alto de pessoa para pessoa, mas ainda assim tem muita pobreza nesse país, significa que esse país não está muito bem, né? Então como é que pode um país tão rico ter tanta pobreza? É com um índice como esse aí. Pega tudo que foi produzido pelo país e divide pelo número de habitantes. O PIB per capita também dá uma dica de que aquele país está distribuindo bem ou não. Nessa próxima tela, pessoal, a gente vai ver dados recentes, né, com os maiores PIBs do mundo. Os Estados Unidos continuam ali em primeiro lugar, né? Mais de 26 trilhões de dólares sendo produzidos só em 2023. E eu quero só chamar a atenção para o Brasil, né, que voltou recentemente à lista de países com maiores economias do mundo, né? 2 trilhões de dólares sendo produzidos na riqueza dentro do nosso país recentemente. Durante um bom tempo, o Brasil saiu dessa lista dos 10 maiores, né? Devido a vários motivos, chegou a ser 12º. Mais recentemente, devido a outras situações, né? O Brasil retorna para esse grupo de países ali com uma produção econômica muito boa. Vamos continuar verificando outra coisa que faz a gente comparar um país com o outro, que é o índice de Gini, que mede a concentração de renda de um país, né? A gente tem ali, também tem essa situação vai de 0 a 1 ou de 0 a 100, e mostra ali a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. Ou seja, como a gente vai ver na próxima tela aí, né? Quanto mais próximo de 100, maior vai ser a desigualdade daquele país. Então é o contrário, né? Então os países que estão ali nessa imagem mais escuros, significa que eles têm níveis de desigualdade maiores, né? Tem alguns manuais que dizem que o índice de Gini pode ser de 0 a 1 e tem outros que dizem que pode ser de 0 a 100, né? Depende muito da origem. Mas aqui a gente vai usar de 0 a 100. Então quanto mais próximo de 100, quanto mais escuro tiver aí nesse mapa, a gente vê que a desigualdade é maior. Pessoal, vamos dar uma parada agora que eu vou chamar aqui o nosso amigo, né? Curumim tá aqui com a gente, vai voltar, né? Vamos lá, né? Vamos começar, né? Quero ver, sei que você pesquisou, tá, Curumim? Trouxe mais informações aí, não é mesmo? E a gente vai dar uma olhadinha agora o que você trouxe, porque tem muita diferença entre os países, né, Curumim? Fala para eles aí, que diferenças são essas? Vamos dar uma olhada, o que ele tem para dizer aí. Oi, pessoal! Além dos dados de economia, também dá para entender as diferenças entre os países analisando outras coisas. Vamos dar uma olhada. O acesso à água potável e a um sistema de saneamento básico adequado é muito importante para melhorar a vida das pessoas de um país. Vocês sabem, quando uma pessoa bebe água que não é tratada ou tem contato com esgoto a céu aberto, acaba tendo a chance de pegar várias doenças, como hepatite e até cólera, né? Mas quando tudo isso é bem organizado num país, as pessoas vivem sem esses perigos o tempo todo. Outra coisa importante e que mostra como as pessoas estão vivendo é sobre o acesso à internet e aos telefones móveis. O número de pessoas que usam a internet
e que tem acesso a um aparelho celular diz muito sobre como as pessoas estão consumindo nesse país. Para vocês terem uma ideia, o número de celulares funcionando aumenta a cada ano no mundo todo. Mas, mesmo assim, tem países onde as pessoas têm mais acessos do que outras. Também é importante ver sobre a saúde de cada país. Coisas como a mortalidade infantil, expectativa de vida e exposição a doenças fazem a gente perceber quais países têm mais ou menos problemas nessa área. Os países que têm mais quantidade de médicos, de hospitais e programas de prevenção de doenças possuem qualidade de vida melhor do que outros países que pouco ou quase nada disso possuem. Quando a gente compara, os países mais desenvolvidos estão com a quantidade de mortalidade infantil bem baixa, enquanto sua expectativa de vida é mais alta. Já nos países menos desenvolvidos, é muito comum pessoas com desnutrição e com a presença de doenças que acabam aumentando a quantidade de mortes. Uma pena, né? Conhecer essas diferenças de qualidade de vida dos países é muito importante para entender o que todos podem fazer para melhorar a vida da população, principalmente nos países mais pobres. Tchau, pessoal! Rapaz, é muito complicado mesmo, né? Uns têm muito e outros não têm nada. Infelizmente isso acontece. Obrigado aí, Curumim. Vamos seguir em frente? Vamos ver algumas diferenças também, outras desigualdades que acontecem no mundo, né? Quando a gente fala, por exemplo, de mortalidade infantil, ou seja, bebês que morrem antes de fazer 1 ano de idade, né? Olha só essa turminha aqui de azul. São os piores países com relação à mortalidade infantil, né? Tem uma quantidade muito grande de crianças morrendo. Quando a gente vai ver uma outra situação aqui, que é a esperança de vida média ao nascer, ou seja, quantos anos em média, né, a expectativa de vida ali as pessoas possuem, o continente africano também se concentra, né? Essa área toda em marrom aí é o pior índice, né? Enquanto nos países ricos isso não acontece. Quando a gente pega esses dois grupos aqui, ó, esses dois mapas, né? A gente vê claramente que a parte da África, ela casa certinho quando a gente fala de mortalidade infantil e de expectativa de vida. A gente vê que casa certinho, né, com essas características dos países mais pobres. Enquanto lá nos países mais ricos, ó, tudo certo, os menores índices lá em cima e os menores índices aqui embaixo. Isso traz uma dica de como é mais ou menos a realidade de vida nesses países, né? Vamos continuar, pessoal. Uma outra coisa que é muito importante para a gente analisar a população de um país é esse gráfico bastante conhecido que é a pirâmide etária, que é uma ilustração, é um gráfico como esse que vocês estão vendo aí, que é a pirâmide etária do México, que mostra a distribuição das pessoas por idade e por sexo, né? A gente vê aí claramente. Como a gente pode ver aí na próxima tela, a gente consegue conhecer a realidade socioeconômica de um país, de um estado, de um município, né? Olha só nessa pirâmide dos Estados Unidos como ela é diferente daquela do México, que a gente viu ainda agora, né? A do México parece realmente uma pirâmide. A dos Estados Unidos não, já está ficando um pouco mais reta ali, né? Como é que funciona? Vamos relembrar como é que funciona uma pirâmide etária, pessoal? Olha só essa pirâmide aí, eu cortei ela aí em algumas partes para a gente compreender. A parte de cima da pirâmide representa a população idosa, pessoas acima de 60 anos, tá? Cada linha horizontal representa uma faixa etária. Na parte do meio da pirâmide, no corpo, né, representa a população adulta, pessoas com 20, 30, 40, até 59 anos. Cada linha horizontal mostra uma faixa etária. E a parte da base representa a população jovem, os bebês de 0 a 4 anos, de 10 a 14 anos, até chegar ali aos 19 anos, né? Então, a gente vê que a pirâmide ela é organizada dessa forma. Quando a gente olha a parte do eixo horizontal, como a gente vai ver nessa próxima tela aí, né? Ela mostra a quantidade de pessoas. Vamos observar a última barrinha azul lá de baixo. Ela representa as pessoas de 0 a 4 anos. Então, de um lado, do lado esquerdo, são os homens, homens de 0 a 4 anos, que naquela barrinha azul representa 5,4% da população, e do lado direito temos as mulheres, né, na linha amarela, então tem ali 5,2% da população. Então para cada faixa etária a gente tem uma noção ali de quantos homens, quantas mulheres tem naquele país, naquela cidade, né? E aí a gente tem ali o eixo vertical, né, como a gente vê na próxima tela ali, mostra as faixas etárias de cada uma delas, como a gente viu agora há pouco. Lá embaixo, crianças,
na parte do meio, adultos, e na parte de cima, os idosos. É basicamente assim, como a gente vai ver na próxima tela, a pirâmide etária toda fechadinha ali, né? Toda formada. A gente está vendo ali a população do Amazonas, do estado do Amazonas, ó. A pirâmide etária mostra exatamente essa turminha aqui. Os jovens, como lá embaixo, né? A gente tem os adultos e os idosos lá em cima. Então, quando a gente observa, a gente vê claramente que tem uma quantidade muito grande de crianças no estado do Amazonas no ano de 2010, né? Uma quantidade menor aqui de adultos e uma quantidade pequena de idosos. O que esse gráfico está querendo dizer pra gente, pessoal? O que esse gráfico está querendo dizer pra gente, né? Que a gente tem uma quantidade muito grande de crianças aqui. Ou seja, os adultos que estão bem aqui, ó, fizeram essas crianças todas. Então as pessoas estão tendo muitos filhos no estado do Amazonas, né? Enquanto as pessoas que chegam à maioridade é uma quantidade menor de pessoas que está adulto virando idoso, né? Então essa aqui é a realidade de uma pirâmide etária no Amazonas. Mas, quando a gente olha outras realidades de outros países, a gente vê que a pirâmide etária fica um pouco diferente. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos? Olha só, o Haiti, que é um país ali da América Central, né? Olha a pirâmide etária deles como é, né? A base bem larga, ou seja, muitas crianças. Adultos um pouco menor e a quantidade de idosos muito reduzida, né? A gente observa que tem ali essa característica bem básica, né, dentro da população. Adultos tendo muitos filhos e não estão vivendo muito, né? Porque não tem muitos idosos ali nessa pirâmide. Outro país que a gente vai ver agora é a Colômbia, né? Olha só, a Colômbia é um pouco diferente ali, né? A pirâmide já não é, a parte de baixo já não é mais tão larga. A gente vai ver que as barrinhas horizontais, elas já vão ali para a parte dos adultos, jovens, né? 20, 30 anos. E uma quantidade de idosos ali pendendo um pouco para uma quantidade de mulheres maior do que a de homens, né? Então essas pirâmides, elas vão dizendo as condições de vida dessa população. Vamos dar uma olhada em outro lado do planeta, lá na Nova Zelândia, na Oceania. Olha como está a pirâmide etária. A quantidade de jovens menor, né? Mas a quantidade de adultos e adultos mais maduros, né? Pessoas com 50, 45, 50, 60 anos, maior, uma faixa boa dessa população, né? Mais uma vez, com uma ênfase ali para a quantidade de mulheres. Então, olha só, com uma realidade diferente. A população está muito igualzinha ali, né? Tanto adultos quanto crianças, né? Ou seja, os adultos ali estão vivendo bem, estão vivendo com qualidade, porque ainda tem muitas pessoas com mais de 60 anos, 70 anos vivendo na Nova Zelândia. A mesma coisa acontece nesse outro país aí, ó, o Japão, né? Olha só que pirâmide interessante. A base ali, ó, bem menor, né? Muitos poucos filhos nessa parte aí da pirâmide. E olha lá, as pessoas com 40 anos ali no meio da pirâmide, uma quantidade bem alta, né, de pessoas adultas e uma quantidade relevante ali de pessoas idosas também, aquilo que a gente falou, né? As pessoas vivem bastante no Japão. O que a pirâmide está querendo dizer para a gente no Japão? Diferente lá do Haiti, a realidade da população do Japão significa que os adultos vivem muito bem, né? E que, mais que ao mesmo tempo, estão tendo menos filhos, né? Já passou pela transição, a chamada transição demográfica ali nesse país. Cada país tem uma realidade específica, cada realidade, cada característica, e tudo isso para a gente dizer que cada país tem uma realidade específica e que cabe a gente analisar pela pirâmide etária, pelos dados do IDH, pelos dados ali do PIB, da economia dos países, qual país está bem ou não. E mesmo assim, um país que é muito rico, pode ser que a própria população dele não seja tão rica assim, né? Principalmente em países onde a desigualdade social é muito grande. Então é sempre bom a gente continuar observando como é que está o nosso país comparando com os outros países do mundo. Beleza, pessoal?